Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e este é o canal Joia Demais. Tem gente que ainda tem dúvida se é possível reconstruir a sua vida depois do narcisista maligno. Seguir adiante, crescer, ser feliz, dormir bem, ter vontade de passear, viajar, estudar, trabalhar normalmente? Claro que sim, gente, é possível. O narcisista feriu, machucou, deixou feridas profundas, mas essas feridas precisam cicatrizarem com o tempo, né? Muitas pessoas precisam de terapia, tomar alguns remédios. Eu precisei tomar um remedinho porque estava muito difícil, gente, muito difícil mesmo de levantar a indignação, aquela sensação de injustiça, aquela mágoa, aquela dor. Gente, foram 16 anos e meio, então as dores foram profundas, as feridas, mágoa, ódio, desespero, eu não sabia que direção tomar, eu chorava, eu xingava, eu reclamava, fui até no Facebook, fiz a maior besteira, colocando em direta para os facilitadores e para o narcisista também. Então eu fiz o papel também de um narcisista, porque tem o ditado, quem está ferido fere, né? Então eu queria ferir quem me feriu. No entanto, eu me feri mais ainda, porque eu ainda ouvia abobrinhas de gente que nem sabia da situação e diziam coisas para mim ainda ofendidinhos, defendendo até o narcisista, os facilitadores do narcisista, etc. Fiz um monte de besteira, um monte de burrada. Então, gente, eu conheço pessoas que ficaram 30 anos, 20 anos, ou menos, ou mais até, e que estão bem, estão lindas, pessoas que estavam feias, porque o narcisista enfeiura suas vítimas, né? Algumas pessoas ficam largadonas, acabam emagrecendo muito, engordando muito, e a infelicidade deixa a pessoa mais feia. Quando a pessoa está feliz, ela fica mais bonita realmente. A Bíblia até fala, né? Que eu não sei se é nessas palavras, aí depende da tradução, que a alegria embeleza o rosto. Eu acredito nisso. Então, gente, todos nós podemos ficar bem, podemos ter um futuro melhor. Eu vou falar aqui especialmente para as pessoas mais jovens que ficaram aí na mão de abusadores ou até de pais narcisistas. Nós só precisamos amadurecer, crescer como pessoa, né? Precisamos cuidar de nós, ser menos dependente o mínimo possível, porque nós ainda precisamos de algumas pessoas em nossas vidas, mas não deve ser tanto quanto antes, nem de tantas pessoas. Precisamos de pessoas porque temos pessoas que amamos e pessoas que nos amam. Então precisamos tê-las em nossas vidas, não vamos nos isolar numa caverna com medo de viver, né, pessoal? Temos que continuar, olhar para frente e seguir com fé, não é isso? Mas não precisamos ter tanta gente mais não, tá? Algumas pessoas acreditam que tem que ter muita gente. Gente, na hora que temos dificuldades, muitas vezes nem aquelas pessoas que nos amam vão nos ajudar. Às vezes não vai ter como nos ajudar também. Entenderam? Então não precisamos ter uma multidão em nossa volta. Não precisamos ter um monte de conselheiros, mestres religiosos, pessoas dizendo o que devemos usar, vestir, calçar, onde devemos ir. Nós não precisamos, devemos saber cuidar de nós e conseguir enxergar as pessoas com mais profundidade, tá? E mais além, olhar a fala, prestar atenção à fala, a olhar, ao gesto das pessoas e não se levar por tudo que as pessoas dizem, não.
Às vezes as pessoas falam tantas coisas bonitas, sabe? E fomos iludidos justamente pelas coisas bonitas que ouvimos. Porque não é porque as pessoas chegam até a gente e falam um monte de coisas lindas, santas, maravilhosas, que elas são boas. Os narcisistas usam muito esse truque para seduzir. Então vamos parar de ficar entusiasmados, admirar demais as pessoas, acreditar em tudo que dizem. Gente, pé no chão, tá? Pé no chão, porque não devemos mais confiar nas pessoas tanto nos dias de hoje. Não devemos confiar em ninguém cegamente, em ninguém. Nem quem a gente ama, gente, a gente deve confiar tanto, tá? Então a gente precisa prestar atenção a cada detalhe, gente. Lê a pessoa com quem conversamos. Algo que eu tinha em mim de grande defeito é que eu ficava prestando atenção às coisas que falavam. Eu deixava para lá as promessas que não eram cumpridas. Quando a fala não batia com atitudes, eu perdoava, eu deixava para lá, achava que era normal. Cada uma pessoa tem o seu jeito, né? A gente não pensa assim? Cada pessoa tem seu jeito de ser, não devemos ser orgulhosos. Eu não sou melhor do que fulano. Gente, pelo amor de Deus, tudo tem limite, tá? Todo mundo tem defeito, mas defeito é uma coisa, tá? Crime, perversidade, maldade é outra. Então não devemos misturar. Fomos ensinados a sermos desse jeito. Ou decidimos ser desse jeito para não se machucar tanto. Pessoas perversas e abusadoras se aproximam de pessoas que ignoram o que fazem de errado. Uma vez um narcisista falou para mim que estava me testando, que eu estava em teste. Eu falei para ele que eu também o testei. Eu não o testei, mas eu prestei atenção a cada característica dele, né? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Então eu ficava prestando atenção a cada falha, a cada fala, gestos, atitudes, porque nada batia com nada. Então eu terminei aquela relação, que não era uma relação de namoro, mas era um relacionamento que podia virar algo mais sério, né? Então, o fato da gente aceitar pessoas que não têm palavra, pessoas que mentem, que disfarçam, que falam que vai fazer tal coisa, promete tal coisa pra gente e não cumpre várias vezes, porque qualquer um de nós pode prometer e não cumprir, né? Mas tem hora que a gente sente como se fôssemos um brinquedo, como se as pessoas estivessem zombando de nós, né? Quando é uma pessoa narcisista, a gente vai se sentir um brinquedo. A gente tem aquela sensação que o narcisista está zombando de nós. Quando ele começa a prometer coisas, prometer e não cumprir nada, né? Quando ele começa a fazer triangulações, falar de ex, de ficante, de amiguinhas, mostrar pra gente que a gente não é tão importante assim, sabe? Tratar a gente sem importância nenhuma. A gente precisa se tocar. No seu sentimento, você precisa dizer para você mesma que você merece ser bem tratada, que você merece ser tratada diferente das coleguinhas, das amiguinhas, tá? Você precisa falar para você mesma que você vale mais, que você é prioridade, que você deve ser prioridade da pessoa. Se a pessoa sempre está dando desculpa para cumprir alguma promessa, para estar com você, para ligar para você, para receber uma ligação sua, trata, destrata. Se a pessoa te trata assim, ela não merece nem seu olhar.
Nem sua amizade, porque amigos não são assim. Amigos querem se ver, amigos se respeitam, amigos ligam para dar os parabéns, embora alguns esqueçam, como eu, às vezes esqueço, mas os amigos também compreendem quando você esquece, não ficam te cobrando ou arrumando briga porque você esqueceu do aniversário. Acontece que com pessoas abusadoras, narcisistas, você tem que lembrar de tudo, você não pode esquecer de nada, você não pode ter falha. Você tem que ser excelente em tudo. E eu procurei ser excelente durante aquela relação por muitos anos. É uma perda de tempo terrível, gente. Você se dá tanto, se doar tanto, é um desgaste, sabe? Um desgaste físico, mental. É um desgaste espiritual também, porque é uma influência espiritual também, tá? Quando você convive com pessoas tóxicas, pessoas que têm assim uma áurea, né, como muitos falam aí, negativa, você vai se tornar negativo. Maturidade. A gente precisa de maturidade. Para você ficar bem de novo, você precisa amadurecer. Você precisa cuidar mais de você, dos seus pensamentos, tá? Você não pode ignorar mais suas percepções, porque se você continuar ignorando, você vai ser mesmo passada para trás. Você vai levar uma rasteira de novo de qualquer pessoa que seja, de qualquer abusador que seja. Então aprenda a ler as pessoas, aprenda a observar o que elas falam, o que elas fazem. Quem não acordou, acorde, porque é possível ficar bem, mas você vai precisar mudar o seu ponto de vista sobre a vida, sobre tudo, sobre as pessoas. As pessoas não são boazinhas, gente. As pessoas falam muitas coisas boas. Nas redes sociais, você vê as pessoas colocando fotos lindas, falando coisas bonitas, te elogiando, mas elas não são isso. Nas redes sociais, todo mundo é amigo, todo mundo é fã. Mas na vida real, você não tem muito fã, você não tem muitos amigos, você não deve nem querer muitos amigos, porque a maioria serão falsos. É melhor você ter um ou dois que seja de verdade do que você ter 10 falsos ao seu lado. Então procura se cuidar, procura se curar quem não se curou ainda e procura ser mais forte daqui pra frente, tá? Cuide de você mesma. Deixa as pessoas meter o bedelho, não. Deixa as pessoas mexer o seu mingau até desandar, não. Pelo amor de Deus, chega. Tá bom? Beijos, pessoal. E até a próxima.